Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. Dando continuidade, mais uma continuidade na nossa maratona de partidos políticos, vamos para o nosso quinto vídeo, dando espaço para Jair Messias Bolsonaro. Muito provavelmente você pensa que ele é carioca, por ter vivido boa parte da sua vida política no Rio de Janeiro. Mas isso é só mais uma daquelas pegadinhas, porque na verdade Bolsonaro é paulista. Bolsonaro foi registrado na cidade de Campinas, em 1955. E fazendo as contas rápidas, hoje ele se encontra com 63 anos. Hoje ele se candidata pelo PSL, Partido Social Liberal. Mas aí você se pergunta, o quanto ele de fato representa esse partido? Nós estamos perguntando isso porque se você acha que Ciro Gomes já passou por vários partidos, Jair Bolsonaro coleciona partidos. Ao todo, foram 9 partidos. Contudo, foram apenas 2 tipos de cargo que ele ocupou. Primeiramente, ele foi vereador em 1998 pelo partido PDC. E depois, ele se candidatou e foi eleito como deputado federal, cargo que exerce há 30 anos. Toda essa trajetória política foi sempre e exclusivamente no Rio de Janeiro, não teve mandato em São Paulo. E hoje, em 2018, Jair Messias Bolsonaro se candidata à presidência da República. Pela primeira vez na sua história. Vamos começar então pelos seus posicionamentos atuais ao longo desses 30 anos de trajetória política. Primeiramente, nas últimas décadas, todo mundo sabe que o Brasil tem o voto eletrônico. Só que Bolsonaro sempre foi um grande crítico desse voto, porque ele achava que as eleições eram fraudulentas. Então um dos seus posicionamentos é que ele é a favor da volta do voto impresso. Outro posicionamento dele é que o Congresso deveria ser fechado, ou seja, acabaria com o poder legislativo. Lembrando de história, foi exatamente isso que aconteceu no regime militar. Mas isso já é um posicionamento antigo. Bolsonaro já alegou que ele não fecharia o Congresso hoje se fosse presidente da República. Ele apenas trabalharia com o Congresso. Em comparação com Geraldo Alckmin, Bolsonaro é um grande crítico do PT. Ele hoje alega que é um presidente, aliás, poderia ser um presidente muito mais bem preparado que os 3 anteriores. E justamente por isso ele quer ser lembrado como o presidente que deu uma guinada liberal no país. Já sobre as invasões de propriedades de terra do MST e MTST, Jair Bolsonaro é completamente contra. Ele inclusive fala que o direito à propriedade é um direito sagrado. Muito semelhante às questões do Alckmin e do João Amoedo. Além disso, ele também diz que é um defensor da família tradicional. Ele também é um defensor da livre iniciativa do mercado. E para finalizar, ele diz que segue as condutas cristãs. Bom, nessa questão ele foi abordado em 2 tópicos principais. Primeiro, na relação dele com políticos como Cunha, aqueles políticos corruptos que já foram acusados e condenados. Bom, ele alega que era o único político da base aliada que não teve relações com o mensalão e com o dinheiro desviado da Petrobras. O que tudo indica é verdade, até então. Além disso, ele foi questionado sobre os 200 mil que ele supostamente recebeu da JBS. A gente vai explicar. Ele teria recusado esse dinheiro diretamente da JBS, só que a empresa depositou na conta do partido. O partido, por sua vez, deu esse dinheiro para Bolsonaro. Ele alega que esse dinheiro foi usado para verbas de campanha. Então, ele fala que é tudo legal, mas há uma suspeita aí. O fato é que Bolsonaro realmente responde para o processo de crime contra a honra e apologia a preconceitos. Mas em questão de corrupção e lavagem de dinheiro, não temos processo de Bolsonaro. O candidato é ficha limpa. Um dos pontos em que o candidato tem mais propostas, ainda assim foi pouco abordado nesse vídeo. Todo mundo sabe, vamos falar primeiro o que todo mundo já sabe, que o Bolsonaro é a favor do porte de arma legal, armas de fogo. Você sacou a diferença aqui para outros candidatos que já falamos? Ele é a favor da posse de arma e do porte de arma. Ou seja, carregar a arma pelas ruas. Ele é o primeiro que faticamente defende isso. E outro posicionamento dele. Ele é a favor da diminuição da maioridade penal. Ele é contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. Muito porque essa não está sendo efetiva e ela não está tendo um apoio. Vamos explicar aí. Ele fala que
o tratamento da imprensa para a intervenção militar é desproporcional entre o bandido e os militares, os policiais. Ou seja, quando o militar ou o policial atiram, a imprensa reage de uma maneira muito estridente, e quando o bandido atira por um policial, a imprensa não reage da mesma maneira. Resumindo, ele é a favor de uma polícia forte, fortemente equipada e com muito mais liberdade de ação, ou seja, uma polícia de ação. Quando ele foi perguntado sobre a inteligência na polícia, ele negligenciou o fato. Ele realmente falou, como o meu amigo aqui disse, que a polícia tem que ser forte. E aqui, o nosso primeiro assunto queridinho. É claro que o Bolsonaro está num partido muito pequeno e sobre isso ele não tem um grande apoio político, assim como o Ciro Gomes. Ele pretende ter uma comunicação individual com cada parlamentar. Mas fato é que Bolsonaro tem um apoio popular bem grande. No mínimo, se não tão grande, bastante ferrenho. Nesse ponto, é claro que Bolsonaro foi muito abordado. Bolsonaro claramente é muito contra as leis vinculadas aos direitos humanos, principalmente porque, de acordo com ele, essas leis passam a mão na cabeça de bandido. Ainda assim, nós não vamos passar muito tempo nesse tópico não. São muitos os que acusam ele de ser tolerante e preconceituoso e suas frases muitas vezes são bastante pesadas. Há quem acuse ele de racista. No próprio programa do Roda Viva, ele minimizou a participação dos portugueses no tráfico negreiro e também afirmou que acredita que o racismo é apenas impedir o negro de fazer alguma coisa. Outros o acusam de machismo, marcada pela sua frase famosa: "Você não merece nem ser estuprada", dita para sua colega parlamentar Maria do Rosário do PT. Outra frase bastante conhecida de Bolsonaro é que ele preferiria ter um filho morto a ter um filho gay. E aí a gente nem vai comentar que tipo de preconceito é esse, né? Bom, enfim, então vamos aqui fazer um registro de uma crítica à imprensa. Bolsonaro se sente muito confortável sendo preconceituoso e seus eleitores parecem não se preocupar com isso. Provavelmente porque não devem achar que isso é um problema de fato. Ou talvez eles mesmos sejam preconceituosos. Então a imprensa gastou muito tempo na entrevista, e não só nessa entrevista da Roda Viva, como várias outras, tentando fazer ele se contradizer. Mas ele consegue driblar essas questões com muita facilidade. Mas você vai ver em breve, quando ele é perguntado sobre propostas e questões econômicas de fato, ele se complica bastante. Sempre é bom lembrar que todo esse conteúdo que estamos abordando aqui tem como fonte as entrevistas da Jovem Pan e do Roda Viva. Além, obviamente, do próprio site do Bolsonaro, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas a gente tem certeza que está gostando. Então deixa seu like aí no vídeo e compartilha para seus amigos. E aqui um tema que nós não gostaríamos de estar falando. Mas com certeza é necessário. Bolsonaro, ao longo da entrevista, assim como outras entrevistas, alega que a ditadura militar, na verdade, foi um regime democrático militar. Ele também relativiza questões como tortura e critica aqueles que lutavam contra o regime militar. A gente já vai explicar a posição dele, entenda. Na questão de ter homenageado o Coronel Ustra, quando ele estava votando em relação ao impeachment de Dilma Rousseff, ele se defende falando que, na verdade, a esquerda exagera muito nos casos de tortura que aconteciam durante o regime militar. Ele fala que não eram nem tantos e que eles eram bem mais suaves do que eles alegam. Falando dessa esquerda, Bolsonaro fala que os ex-presidentes, FHC, Lula e Dilma, não apoiavam a democracia no regime militar, e sim apoiavam a esquerda. Ele também não acredita que Herzog tenha sido assassinado. Agora, a frase mais chocante do Bolsonaro foi ele ter dito que um dos maiores erros da ditadura militar foi não ter fuzilado FHC e José Gregório, esses que seriam futuramente presidente e ministro da Justiça. Ele ainda disse que José Gregório não apresentava uma ameaça real ao regime militar devido ao seu porte físico e por isso não merecia ser fuzilado pelo regime. Sem comentários. Se você acha que a gente está exagerando, apenas veja a entrevista do Roda Viva nesse minuto aqui, ó. Bom, e ele ainda fala isso dizendo que ele poderia fazer isso devido à sua imunidade parlamentar e à sua liberdade de expressão. Vamos ler aqui o artigo 5º, inciso 9, que fala sobre isso, para ver se ele poderia mesmo. Artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Bom, Então, eu acho que
pode ser aberto para interpretação, mas eu acho que isso não permite que alguém diga que outro ser humano precisa ser fuzilado. É. Bom, a mim me parece que ele, na verdade, não mudou tanto de opinião em relação a algumas frases polêmicas que ele dizia no passado. Mas se você aí tá ouvindo a gente agora e tem medo de uma possível ditadura, fique tranquilo. Supostamente fique tranquilo, porque ele já disse que a ditadura é passado, que estamos em tempos diferentes e que temos que pensar no futuro pela situação atual do Brasil. Agora, no quesito de saúde e educação, o candidato foi péssimo! Bom, ele foi perguntado sobre a questão da mortalidade infantil, a qual ele respondeu principalmente com relação ao nascimento de prematuros, mas ele disse que o nascimento de prematuros é muito devido à falta de higiene urinária e bucal das gestantes. Mesmo a entrevistadora dando bola de que o maior problema da mortalidade infantil está no saneamento básico. Já em educação, o candidato entrou em contradição. Ele alega que é muito mais importante sustentar dinheiro na educação básica do que no ensino superior. Até aqui, uma proposta muito válida. Porém, ele também logo em seguida alega que é preciso investir mais em pesquisas. Bom, para quem não sabe, a pesquisa brasileira está diretamente atrelada à universidade. E não estamos dizendo que não pode investir dois. É óbvio que sim, claro, isso é importante. Mas tirar dinheiro da universidade para colocar na educação básica é contraditório se você quer investir em pesquisas. No mais, ele não apresentou propostas nem para a saúde nem para a educação. E não vamos nos esquecer das cotas. Ele se declarou completamente contra as cotas e se fosse por ele iria, no mínimo, diminuí-las ou encerrá-las. E agora, uma outra surpresa. As reformas, que era uma questão tão abordada nos outros candidatos, nem sequer foi tão abordado nesse. Bolsonaro foi perguntado sucintamente sobre a aposentadoria dos policiais, a qual ele defende que deve sim ser diferente. E sobre a reforma da Previdência, ele é a favor de ter uma, mas não foi a favor da forma que ele foi feito, como Michel Temer fez. Além disso, ele falou do trabalhador rural. Ele disse que eles deveriam ter um tipo de CLT diferente dos demais trabalhadores. E ainda temos espaço para a reforma tributária, que ele fala que deve ter uma reforma tributária para diminuir impostos. Agora, ele não fala como vai diminuir e nem escolhe os impostos que deve ser. É isso, gente. Não tem muitas propostas de reformas que Bolsonaro pode citar. Ele, contudo, falou bastante sobre economia. Lembre de economia. E o que você tem que lembrar? O nome. Paulo Guedes. Esse cara, gente, basicamente, Bolsonaro evita falar de economia por ele se autodeclarar que não entende nada. E tudo que acontecer num governo do Bolsonaro, claro, na questão de economia, é Paulo Guedes que você tem que entender o que fez. Por confiar muito no seu economista, Bolsonaro não tem plano B para botar alguém lá no lugar dele caso ele seja demitido ou alguma coisa dê errado. E até pela característica desse economista, Bolsonaro pretende dar ao Brasil uma guinada liberal no país. E bom, na questão do desenvolvimento, apenas a mecanização do campo foi abordada. Ele diz que é inevitável, e na questão dos trabalhadores rurais que podem perder o emprego, ele diz que vai tirar o estado do campo. Vamos explicar exatamente o que é isso. Ele basicamente vai tirar a ação do Estado de proteção desses trabalhadores, de maneira que o próprio trabalhador do campo procure uma especialização além da atividade agrícola, para que, caso ele seja demitido por causa da mecanização, ele tenha uma função a mais para fazer. E para finalizar, temos a questão internacional, onde temos mais uma questão muito polêmica do Bolsonaro. Em defesa à frase que ele mesmo disse de ter chamado os refugiados de a escória da humanidade, ele diz que, no caso do Brasil, nós temos uma lei de imigração muito frouxa, que permite que a entrada demais de imigrantes dentro do Brasil e, com eles, bandidos. Então é isso, galera. Fim de papo! Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, compartilha com seus amigos para eles saberem um pouco mais sobre Bolsonaro. E se você discorda ou concorda ou quer enriquecer a discussão sobre o Bolsonaro, deixa aqui seus comentários pra gente. A gente vai responder você e vamos fazer um debate aí amigável, galera. Bolsonaro é o nosso 6º candidato aqui no nosso canal. Temos 6 para você comparar e vai ter muito mais assunto aqui por diante. Acompanhe a nossa jornada que a gente tá adorando esse canal. Então é isso. Tchau! Falou!